Hoje estou aqui para falar sobre emocional, né? O que que é o emocional do ser humano tem feito com ele, né? Existem dois tipos de ser humano: o repolho e o ser humano rosa. O ser humano repolho é assim, é aquele ser humano que se assemelha ao legume, à verdura, né? O repolho ele nasce aberto, né? Ele não nasce fechado assim, todo fechadinho. Ele nasce totalmente aberto, mas devido às adversidades da vida, né? Ele do vento, da chuva, das geadas, né? Da chuva de granizo, a poeira, tudo, ele vai se fechando e vai se protegendo, entendeu? Então ele se fecha. E ele, quando ele chega no mercado, que nós vamos consumir, a gente vê ele pleno, né? Todo fechadinho, bonitinho, mas às vezes, por dentro, ele está totalmente podre, né? Nunca aconteceu de eu pegar um repolho podre, porque eu compro ele todo fatiadinho, né? Tudo picadinho. Mas o repolho podre, segundo informações, ele tem um cheiro horroroso que impregna, né? E ele fica assim, ele pega na cortina, no sofá, na roupa e fica um tempão para sair do ambiente. Ele está podre, né? O ser humano, o repolho, é aquele que não se comunica, aquele que não fala, aquele que não transmite, né? Aquele que fica assim, só ruminando sentimentos negativos e vai adoecendo e vai apodrecendo por dentro, entendeu? É daí que surgem as doenças, né? Dos pensamentos, do emocional que fica guardado lá e a pessoa não se abre, a pessoa não fala, a pessoa não desabafa, a pessoa, né? E julga, condena, crucifica, que, sabe? A pessoa só tem julgamentos contra si e contra as outras pessoas. Então, aquele legume, aquela verdura vai apodrecendo por dentro. E quando a doença chega, já às vezes não tem mais tempo, né? Ao contrário da rosa, né, do ser humano rosa, a rosa ela abre de que forma? Para fora, né? E ela exala, conforme ela vai abrindo, ela vai ficando mais linda, né? Ela vai ficando mais bonita e ela vai exalando um perfume. E mesmo quando ela chega no seu tempo de vida, que ela murcha, que ela seca, ela não exala perfume ou mau cheiro, né? Porque ela é aberta, ela mostra a beleza dela interior, ela é transparente. E ela tem pessoas até tanto que ela é tão assim uma flor, né? Uma coisa tão delicada que exala um perfume tão agradável que as pessoas acabam guardando as pétalas dela como recordação, dependendo da pessoa que deu, né? Eu, inclusive, eu tenho várias pétalas guardadas no meio dos meus livros, que é lembranças de momentos importantes, felizes, né? De alegria. Então, quando nós, fazendo um comparativo, né? Entre a mente, né, e o corpo, né, o emocional, o sentimento da pessoa, a forma de pensamento, as crenças limitantes, né, vamos comparar o ser humano com o repolho e uma rosa, né? O repolho ele se fecha. Cada coisa que acontece com ele, ele vai se fechando, se fechando. Quando ele chega ao nosso, assim, para ser comercializado, ele é uma bolinha perfeita, né? Mas lembrando que ele nasceu aberto. O repolho era uma flor aberta. E ele foi se protegendo, ele foi se protegendo, ele foi fechando, né? Ele foi se fechando. Só que por dentro dele ficou uma essência ruim, porque não entra, né? Não entra claridade, não entra sol. Comparando, né, com o ser humano que tem um pensamento ruim, negativo, que é pessimista, que acha que tudo está errado, que olha para os outros sempre achando que, querendo julgar, querendo condenar, querendo que as pessoas sejam o que ela exatamente é.
Só que o problema não está nas pessoas, o problema está nela, na forma dela enxergar a vida, na forma dela enxergar as realidades e enfrentar, né? Porque a rosa, ela foi produzida, criada da mesma forma, num campo aberto que pegou chuva, pegou vento, pegou granizo, pegou geada, pegou poeira, pegou tudo. Só que ela resolveu, ela decidiu, né, a rosa a se abrir e ser feliz, né? Então, o comparativo de uma rosa e o comparativo de um repolho é muito claro, né? As duas nascem na mesma forma, são produzidas da mesma forma, né? Na terra, no ar, na chuva, no vento, no sol, na geada, na neve. Na neve não, né? Mas aqui o granizo tem castigado, então por isso que eu estou citando esse exemplo, né? Então, as duas passam pelas minhas. Então, a forma de pensamento que cada uma delas, né, supondo que elas tenham um raciocínio, escolheu, né, para viver, é esse. Um se fechou e o outro se abriu. E o que se abriu, ela terminou o tempo dela hábil, plena, né? Perfeita, bonita e cheirosa, ao passo que o outro que se fechou, que se auto-julgou, se auto-puniu, a autoestima foi lá para baixo, não se comunicou com ninguém, só pensou coisas negativas, coisas ruins, apodreceu por dentro. É isso que acontece com o ser humano, né? Esses seres humanos que estão aqui numa caminhada, né? Que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, né, passam pelas mesmas adversidades. A caminhada da vida, ela não é ela começa da mesma forma para todo mundo. Quando todos os seres humanos nascem, nascem da mesma forma, né? Não sabem falar, não sabem se alimentar, não têm dente, não sabem andar, não sabem nada, nada. Dependemos de outras pessoas, tanto o pobre como o rico, como o inteligente, como um menos provido de inteligência, né? O mais bonito, todo mundo nasce igual, nascemos todos iguaizinhos, né? O que vai diferenciar, né, a caminhada de cada um, passando daquela fase toda que temos toda a rede de apoio de familiares, professores, tudo, chega uma hora nós temos que decidir o que nós queremos ser, o que nós queremos para nós. E essa hora é uma hora em que você tem que pensar em si, né? Pense que nós somos um vaso, né? E precisa, para ele se manter firme, forte, bonito, precisa ser cuidado e preenchido. Preenchido com o quê? Aí que está o X da questão, porque você pode preencher eles com coisas boas ou você pode preencher esse vaso com coisas ruins. Então, o destino de cada um não depende de ninguém, depende de nossas escolhas, entendeu? Cada um escolhe o que quer para si, o caminho que quer seguir, para onde que vai, o que que vai fazer da vida, o que que vai escolher. Porque se você escolher cuidar de si, né? Cuidar de si de que forma? Preenchendo você de autovalorização, olhando para você e gostando de você do jeito que você é e buscando, né, o caminho que você quer seguir, independente da vontade de ninguém. Você vai escolher se você quer ser bom ou se você quer ser ruim. Se você quer ser uma pessoa altruísta, se você quer ser uma pessoa egoísta. Se você quer ser uma pessoa que crê em Deus e que tem uma caminhada plena, segura com Deus, ou se você quer não crer em nada e seguir em frente aleatoriamente. A vida não depende de ninguém. Tem pessoas que julgam os pais, né? Porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo. A sua mãe e seu pai fizeram o principal, puseram você no mundo, o resto é com você, meu bem. Sabe? Não adianta vocês quererem cobrar de pai e mãe o que vocês não conseguiram ser hoje, porque a caminhada é livre, a escolha é livre. Você vai escolher o que você quer ser, né? Quando eu era jovem,
Hoje me lamento, né? Eu não gostava muito de estudar. Eu só queria, eu acho que porque a gente morava num lugar muito gostoso, tinha muita criança, e a gente vivia, tinha liberdade de brincar na rua, e tinha uma turma enorme. Então, essa turma cresceu, né? Virou adolescente, e tudo. Então, eu estudava o necessário, não quanto eu estudo hoje. Isso é uma coisa que eu já cheguei a pensar e me arrepender. Poxa, se eu tivesse estudado mais naquela época, aí veio imediatamente uma resposta na minha cabeça: você precisava viver aquela situação, você precisava ser feliz, né? Você estudou o que foi necessário, você aprendeu na época que foi necessário. O resto, graças ao jeito que você lidou, né, com a tua infância, o jeito que você lidou com a sua adolescência, né, o jeito que eu lidei com a minha vida, é que trouxe o conhecimento que eu tenho hoje. Que esse conhecimento que eu adquiri, eu não aprendi na escola. Isso não quer dizer que as pessoas não devam estudar. Eu cheguei à universidade, mas não, fiz o primeiro ano e parei, né? Porque não era o que eu queria, o que eu estava buscando não estava dentro da faculdade. O que eu estava buscando, eu encontrei em páginas de livros, revistas antigas, né? Na época de quando eu comecei a minha busca, né, pelo conhecimento espiritual e holístico, eu não tinha muita informação, tinha muito pouco, e nem internet tinha. Então, o que eu aprendi através de livros, né, de documentários, assim, que vem revistas, aquelas revistas, tinha coleções, antigamente se vendia enciclopédias em fascículos, né? Então, a gente ia lá toda semana, comprava uma revistinha, quando chegava no final, mandava encadernar. Então, foi assim, dessa forma que eu comecei o desenvolvimento, né, na minha terapia holística. Então, eu tenho conhecimento, de coisas que hoje as pessoas estão vendo como novidade, mas eu já estudei isso há muito tempo atrás. Eu tenho uma vasta experiência, fora os cursos frequentes, né, frequenciais que eu trabalhava. Eu ia nos espaços estudar, eu tive uma convivência muito grande com o Gaspareto e com o Dr. Lai Ribeiro. Eu fiz cursos com eles diretamente, então eu aprendi de uma forma diferente, entendeu? Não existe melhor ou pior, existe diferente. Eu aprendi de uma forma mais profunda, mais prática. Foi muito, muito top, né? A forma do que eu aprendi. Eu vivi um ambiente holístico, né? Esotérico, e aquilo era delicioso, né? A gente tinha um contato humano, né? Uma verdade entre nós, entre os colegas de turma, e era uma coisa sensacional, sabe? Era uma coisa que hoje acabou, né? Não tem mais, mas existe em compensação centenas de cursos online, né? Virtuais, dos quais se ensinam de formas diferentes várias técnicas. E é isso que eu quero estar mostrando e falando com vocês, né? Toda essa minha experiência que eu vivi, que eu convivi, eu vivi na prática, né? Atendendo pessoas. Eu sou palestrante, então eu frequentava espaços enormes com pessoas, um número muito grande de pessoas, e aquilo era uma loucura, era um sonho, né? Porque você falava de uma forma simples e aquelas pessoas absorviam, né? Eles queriam aprender. E aquilo foi a minha caminhada, aqueles foram os degraus que eu fui subindo. Para hoje, tá ministrando os cursos que eu ministro. Eu ministro curso de forma virtual, né? Mas não é um virtual gravado, um virtual que eu vou chegar 8 horas, eu estou abrindo a minha sala, eu estou lá presencialmente. E gosto de estar em contato com meus alunos presencialmente, porque eu gosto de ver a expressão de cada um,
de sentir, devido ao fato de eu ser palestrante, a gente aprende várias técnicas, né, para saber o que está acontecendo do lado de lá da telinha. Então, eu consigo corrigir na hora algo, eu consigo tirar dúvida na hora. E outra, eu tenho uma infinidade de técnicas que hoje as pessoas nem imaginam que existem devido à minha experiência de muitos anos, né? E é isso que eu quero estar transmitindo para vocês. Esse curso é um curso mediúnico, mas é uma mediunidade dentro da grande fraternidade branca, né? É uma mediunidade assim simples, pura, sem mito, sem dogmas, sem proibições, sem medo. É um trabalho de libertação, é um trabalho de liberdade, para você ser seu próprio terapeuta, para você ser o seu próprio curador, sabe? Ah, eu sou uma pessoa, não, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém, não me interprete mal, mas eu frequentei, eu gosto muito da Umbanda, né? Eu trabalhei, inclusive, alguns anos na Umbanda, depois eu saí e me identifiquei com a Grande Fraternidade Branca justamente por isso, né? Essas panelinhas que existem dentro de igrejas, religiões, geral, né? Você vai na igreja católica, tem a panelinha, você vai no centro de mesa branca, tem a panelinha, você vai no candomblé, tem a panelinha, você vai na igreja evangélica, tem, todo lugar tem a panelinha. E o que eu não gostava era justamente dessas panelinhas, porque é uma briga de ego, né? As pessoas achavam que porque estavam há mais tempo, sabiam mais, que tinham que mandar, tinham que fazer. E eu não gosto disso, assim, sabe? Particularmente para mim, não serviu. Então, eu busquei a minha liberdade de estar estudando e procurando aprender, né, com pessoas, né, com autoridades dentro da espiritualidade, o que era o melhor se fazer e a melhor conduta como ser humano, né? Porque o principal de todos, vou tomar um golinho aqui. O fator principal de todos é a conduta, é o caráter do ser humano, né? Então, nós temos que aprender, né, desde como se fala, desde o caráter, da essência, do desejo, do foco, até tudo mais que vem, né? Tudo que a gente aprende é porque a gente se abre. E então muitas pessoas precisam passar por um processo, né, de limpeza, né, e de entendimento e de libertação. As pessoas precisam entender por que estão aqui, o que que a alma delas desejam, qual que é o foco, porque assim, todo mundo já vem preparado é de uma egrégora diferente, todo mundo já vem. Tem pessoas, por exemplo, que nascem, né? Eu vou citar Umbanda, porque eu fui umbandista, eu amo a Umbanda, eu amo meus guias, meus mentores, né? Eu consigo agregar todo o ensinamento da Umbanda dentro da Fraternidade Branca, eu consigo agregar, eu consigo trabalhar junto, que na verdade são 7 linhas, com 7 seres, né, mestres ascensionados, então eles se conectam entre si e eles conseguem, né, desenvolver, nós conseguimos, através do conhecimento das 2 linhas, desenvolver um processo muito bonito, né, muito puro e natural, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, né, é justamente para qual a linha, né? A minha alma, para que minha alma veio, qual que é o desejo dela, o que que ela quer, né? Então, esse curso que eu vou ministrar, eu vou deixar muito claro, eu vou orientar vocês de uma forma e vocês vão entender, vocês vão aprender justamente o que é necessário para vocês serem felizes, né? Porque tudo é religião,
é profissão, é opção política, né? Opção sexual, é escolha, tudo é para nossa felicidade, tudo que gira em torno da gente é para a gente ser feliz. E a religião é a espiritualidade, eu não vou falar de religião, eu vou falar de espiritualidade, né? A espiritualidade está aqui para nos conectar com o plano divino e para a gente conseguir absorver essa necessidade que nós temos de preencher algo, né? Que é o que a nossa alma vem, né? Ela vem pedindo, ela vem solicitando. Por que que existem essas doenças, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome disso. Por quê? Porque a nossa alma está em conflito, né? A alma do ser humano que não consegue se definir por si só, que é guiado, que é obrigado, literalmente, né, a ser outras coisas que não é o que ele deseja ser, essa alma vive em conflito. Então, ela tem pessoas que a pressão é tão forte que ela chega ao suicídio. Então, o que que eu quero estar falando aqui para vocês? Que eu quero transmitir nesse curso, desde o desejo da sua alma, né? Vocês vão passar por uma reforma íntima, né? Vocês vão passar por um processo de autoavaliação e autocura. Não sou eu que vou dizer o que vocês vão ser, o que vocês vão fazer, o que vocês vão escolher para a vossa vida. Eu vou estar aqui como um guia mostrando as possibilidades e vou mostrar, eu vou fazer vocês fazerem a autoanálise e escolherem. Esse curso vai ser um curso, eu vou dizer que ele vai ser infinito, né? Porque ele vai ter, as pessoas vão se inscrever agora, e vão ter, assim, dentro deles, assim, porque é um templo, né? Nós trabalhamos no templo da Casa de Omori, então ele vai ter o curso, mas ele vai ter meditações, ele vai ter rituais, cerimoniais, como se fosse uma reconexão espiritual que vocês vão encontrar dentro dele. E ele não tem um custo, o curso, mas o meu apelo, né, a solicitação dos mestres, dos mentores, para que eu tenha esse suporte e possa fazer, é que as pessoas se tornem membros, né, do templo, né, da Casa de Eumória, que é um espaço, né, é um templo é templo-escola, né? Então, ao mesmo tempo que vocês vão estudar, vão aprender, vocês vão evoluir, né? Vocês vão se espiritualizar, vocês vão participar de cerimônias espirituais de elevação, né? Então, vai ser um trabalho extremamente diferente, não é um curso e também não é uma igreja, tá? Mas é um conjunto de coisas que vou auxiliar vocês na evolução, né? Na caminhada individual, né? Que todo mundo tem. Nós temos dois objetivos aqui na Terra, né? Um é evoluir materialmente, o outro é evoluir espiritualmente. A minha visão, né, como espiritualista, como uma pessoa que foi escolhida pelo plano divino, pelos mestres ascensionados, para estar transmitindo isso para vocês, é justamente isso, né? Está mostrando a harmonização como pessoa, como ser humano, espiritual, emocional, e o físico caminha, né? Quando nós nos encontramos, quando nós sabemos quem somos, para que viemos, quando deixamos a nossa alma fluir, né, e realizar o nosso propósito de vida, nós conseguimos nos realizar em todos os sentidos, como pessoa física, né, jurídica, né, relacionamentos, nós podemos ser ótimos empreendedores, porque nós vamos estar plenos, nós vamos ter uma família, amigos, né, de verdade, porque nós seremos de verdade, né? Vocês serão pessoas que vão estar conectadas com uma essência verdadeira. Vocês vão encontrar o seu próprio eu superior e crescer e evoluir na vida material e na vida espiritual, que é o grande propósito de todos nós. Eu vou deixar as informações na bio, né? Quem quiser
Conversamos particularmente para acertarmos um plano, todos eles cabem no seu bolso e vocês vão desfrutar de vários benefícios, tá bom? De acordo com o plano que escolher, né? Vão desfrutar de muito aprendizado. Todos eles, tudo que eu fizer para vocês, né? Vai sair de dentro do meu coração, da minha chamatrina, que é a minha ligação com Deus. E eu vou estar agindo de acordo com a vontade divina, porque eu já tentei ir para outros lados, mas eles querem eu aqui diante de vocês, representando a grandeza da grande fraternidade branca e representando a vontade divina. Gratidão, namastê.